somos divididos também, no curso da política, pelas posições. Em primeiro lugar, fomos divididos na luta contra a corrupção e depois na luta pelo impeachment. Uma parte ficou contra o impeachment, outra parte ficou a favor do impeachment. E nos tratamos muito mal nesse período. Eu estava refletindo na minha casa, antes de vir para cá, desculpem, você mesmo reconhece que, mesmo no Que Isso, Companheiro, eu achava muita graça no Brasil. Eu continuo achando, apesar de tudo, entende? E eu refletindo, por exemplo, na denominação que nós nos demos entre coxinhas e mortadela, não é? E pensei, mas por quê? Se eu fosse uma pessoa de outro planeta ou de outro país, por que que eu queria estudar um pouco por que que nós nos definimos a partir da carne branca e da carne vermelha, né? Por que que nos separamos? As nossas oposições são essas, a carne branca e a carne vermelha. E lembrei também, talvez caminhe no nosso inconsciente coletivo, o nosso passado antropofágico, entende? Quando, na verdade, e me lembro também que essa questão do surgimento do Brasil era muito importante. O Hans Staden, por exemplo, era um coxinha, evidentemente, que era um coxinha. Né? No entanto, ele conseguiu escapar e escreveu um livro que foi um best-seller na Europa e durante muito tempo nós fomos considerados, fomos vistos como um país no exterior muito fascinante, muito exótico, a partir da descrição do livro do Hans Staden. Mesmo na nossa cultura, quando nós vemos a Semana de Arte Moderna no Brasil, aí surgiu aí o Manifesto Antropofágico, né? Esse Manifesto Antropofágico, eu sou um pouco contra a visão da antropofagia como proposta cultural. Eu acho que não se trata de comer o que os outros têm, mas de integrar criticamente a sua cultura. Mas na época foi essa expressão que encontraram para mostrar a brasilidade, né? Nós somos antropófagos. E vejo que, se chegamos a esse ponto, quer dizer, se no caso de coxinha e de mortadela é uma espécie de sublimação da nossa vontade de nos devorar uns aos outros, é o que eu acho positivo, entende essa sublimação? A gente acha que é físico, vai realmente matar o outro. Exato, mas isso é muito pouco para a necessidade que nós teríamos de discutir. Não é? O problema da discussão existe, talvez, alguns filósofos que sempre dizem, não, uma discussão fundamental é que você, tendo ou não razão, a paz continua reinando entre nós. Independente dos seus argumentos, a paz continua reinando entre nós. Ou então, como se dizia em Minas, em homenagem ao Wilson Figueiredo, jornalista que está aqui nos assistindo, como se diz em Minas, as ideias brigam, mas as pessoas não. É fundamental que as ideias briguem, mas que as pessoas não briguem. Não é? Nós perdemos um pouco isso, e perdemos um pouco também eu acredito que por falta de capacidade também de colocarmos o debate num nível maior. E essa talvez seja o grande papel que a sociedade que vê isso criticamente terá daqui para frente. Há muito pouca esperança de que os candidatos à presidência nos ofereçam um debate maravilhoso. Mas há uma esperança que a sociedade, nesse curso de evolução que ela tem, ela consiga exigir, ou pelo menos colocar na mesa, alguns temas que realmente vão nos fazer avançar. Não é? Um desses temas, por exemplo, que eu estava mencionando, é a questão da segurança pública. Não existe um candidato, exceto um, que tem uma visão mais radical, não é? Para dizer no mínimo, que tenha uma formulação sobre a segurança pública. Até agora, a nossa geração de políticos considera realmente que a segurança pública é uma questão dos Estados. Eles não descobriram que o crime se nacionalizou e se internacionalizou. Hoje, quando eu vejo agora, eu estou chegando aqui, há uma luta na Amazônia pelas rotas de cocaína. Entende? Essa luta coloca duas organizações nacionais em cena, entende? Que já estão com conexões internacionais. E os governos centrais não perceberam isso.
eles não se articularam para combater o crime organizado em escala nacional. Isso é uma coisa fora do comum, não é? A gente, isso que o Gabeira falou, quando ele aceitou vir ter essa conversa aqui, eu reli o primeiro livro dele, que é o Que é Isso, Companheiro, que vai fazer 40 anos, foi publicado no ano que vem. Tem aí, né? Tem que ler, é muito bom. E eu li esse livro quando eu tinha 15 anos, e reli na semana passada. Eu estou velho. E eu fiquei, quer dizer, eu vi coisas nesse livro que eu não tinha visto naturalmente quando eu tinha 15 anos. E uma coisa é o humor que havia entre as pessoas e até entre os carcereiros e até entre os torturadores com as suas vítimas, né? Havia uma espécie de um relacionamento curioso. Numa fase mais intolerante do Brasil, em 1970, em que as pessoas eram torturadas, mas ainda assim o jeito torturava, mas depois vinha bater papo. É uma coisa estranha. Meu pai foi preso em 1970 com o Pasquim, eram 40 presos, e tinha um soldado que gostava de música e trouxe um violão para o Sérgio Cabral tocar um pouco. E aí o Sérgio disse que não sabia tocar, então o próprio soldado tocou. Mas antes ele falou, então você segura aqui para mim, e deu ao Sérgio a metralhadora. Então o Sérgio ficou ali sentado com a metralhadora no colo e o soldado tocando violão com a porta da cela aberta. Aí depois de algumas músicas, o próprio Sérgio falou, não, peraí, isso aí está musculando, mas não, toma aí, toma a tua metralhadora aí, e, enfim, não é possível. Havia um humor, né? Havia uma coisa. Hoje mesmo a coluna do Joaquim, no segundo caderno, fala do futebol e como o futebol virou uma coisa sofrida. Ele não tem mais uma alegria no futebol. E, enfim, eu dei essa volta toda para falar disso que a gente está vivendo hoje, em que eu acho que é essa dificuldade de nós nos divertirmos, né? Nós divergirmos, mas não brigarmos entre nós. Né? Acho que as redes sociais contribuem muito para isso, mas há muita briga. Né? Como é que a gente... Você falou um pouco antes que você não acredita nos políticos, mas acredita na sociedade. Eu acho que para nós, como sociedade, conseguirmos formular alguma coisa, nós precisamos entrar em algum tipo de acordo com o Jaú de que país que a gente quer. E eu não sei como é que a gente faz? Bem, o primeiro ponto é o seguinte, existem temas que a sociedade coloca para os políticos e temas que eles não respondem de uma forma adequada. Né? O primeiro deles é a luta contra a corrupção. Evidentemente que para a maioria da sociedade ficou bastante evidente que havia e que há necessidade de reduzir a corrupção no Brasil e transformá-la numa corrupção que tenha pelo menos um nível administrável, como países mais avançados, sem a expectativa de acabar com ela, mas com a expectativa de reduzi-la a um nível administrável. Esse é um tema que a sociedade coloca permanentemente a ponto de produzir um projeto com 2 milhões de assinaturas e que foi dilacerado na própria Câmara dos Deputados. Né? Mas, de qualquer maneira, com todos os defeitos que, eventualmente, esse projeto possa ter apresentado, era uma contribuição da sociedade para que houvesse uma política contra a corrupção. Porque esse era um desejo da própria Lava Jato, era um desejo do próprio Sérgio Moro e de todos os procuradores que têm a consciência da limitação do seu trabalho. Eles não conseguirão atacar a corrupção de uma forma adequada se as instituições brasileiras e as leis brasileiras não se prepararem para isso. Nós vivemos essa luta permanente, não é? Tentando foro privilegiado, prisão em segunda instância. Nós temos um cipoal de obstáculos para que a justiça seja realizada nesse campo e, nesse momento, nós estamos tentando nos livrar dele. Mas há uma política
Quando você fala... duas coisas que eu vou falar rapidamente, não quero cansá-los, né, e nem diversificar muito para confundir. A primeira coisa é a questão da informalidade, que você mencionou. Eu adoro a informalidade brasileira, quem sou eu para questioná-la, porque eu também vivo disso, mas eu sofro, e o Brasil sofre muito com a nossa informalidade. Eu vou te dizer por quê. O Brasil, por exemplo, não consegue ter acesso... Outro dia houve um encontro da Carmen Lúcia com o presidente da República. Um encontro num fim de semana. E não houve nenhum registro. O secretário dela, a secretária ou o secretário, deveriam ter feito uma memória desse encontro. Da mesma maneira, o presidente da República devia ter a sua memória desse encontro, para que um dia nós pudéssemos saber o que eles conversaram naquela tarde. E o Brasil não tem nenhuma preocupação em registrar a sua história. Desde os tempos imperiais, quando se queimava, se vendia para fazer sabão, a documentação se vendia para fazer sabão, até passando pelo governo militar, que procurou, de uma certa maneira, dificultar o acesso aos documentos que existem. Nós tivemos, por exemplo, com sucesso, a Lei de Acesso às Informações. Mas o que adianta a Lei de Acesso às Informações se eles não produzem informações sobre o trabalho deles? Por exemplo, uma coisa que, na época, eu estava decidindo o meu voto sobre a nossa ida para o Haiti, a ida das tropas brasileiras para o Haiti. Então, na Câmara dos Deputados, alguém falou, sim, mas o presidente Chirac telefonou para o Lula e pediu, em nome da França, que o Brasil fosse para o Haiti. Eu falei, tudo bem, mas onde é que está a degravação dessa conversa? Não existe. Quer dizer, a tomada de decisão de ir para o Haiti foi uma decisão também informal. Então, essa informalidade também nos atrapalha muito. Ela é um escudo para escapar um pouco das coisas que têm que ser feitas e apresentadas. É verdade. Essa nossa informalidade que está em todo lugar, e que, enfim, o Sérgio Buarque, lá no Raiz do Brasil, encontrou essa nossa cordialidade, ela estava em todo lugar, mas agora parece que nós perdemos a nossa cordialidade, entre nós, a sociedade civil, e os lugares onde não poderia haver... Eu vou mais longe até do que você, eu acho que o ministro do Supremo não devia nem encontrar político. Receber um político, o presidente da República, ainda mais o presidente da República suspeito de crimes, investigado pela polícia e pelo Ministério Público, na sua própria casa, num sábado, eu acho uma coisa absolutamente inconcebível em qualquer democracia do mundo, que gera um tipo, além de informalidade... Se disserem que foram tomar café, todo mundo acha normal. Não tomar um cafezinho. Quando o Lee Iacocca saiu da Ford, ele escreveu a biografia dele, e ele conta que uma das coisas que ele ficou muito feliz de perder o emprego, foi demitido, né, perdeu o emprego de presidente da Ford, é que ele podia voltar a ser um amigo de um cara que foi amigo dele mais jovem, durante 20 anos, e que era diretor da General Motors. E ele, presidente da Ford, não podia ser amigo do diretor da General Motors. Pega mal, não pode. E aqui você tem todos esses ministros do Supremo frequentando as festas, até de jornalistas, como a gente já viu em livraria em Brasília. Quer dizer, há uma falta de compostura também, né? É até mais grave do que a informalidade, mas uma falta de rigor mesmo, ético. Exato. Agora, vamos para o outro tema que você suscitou e que eu fiz uma digressão com essa história da informação, que é o tema de por que nós estamos brigando. Né? Eu acho que vale a pena a gente pensar também quem briga e por que briga. Né? Eu acho que existe um aspecto na política que, às vezes, transforma a pessoa. Primeiro, a pessoa de esquerda, ela tem uma formação teórica, segundo a qual o progresso se dá através das contradições. O progresso se dá através de lutas. É um problema. Existem também pessoas do outro extremo da direita que acham que certas coisas têm que ser feitas e que o mundo deve caminhar nesse sentido. E ambos começam a ser uma espécie de missionários.
A gente começa a brigar muito quando a gente começa também a adotar o papel de missionário. Anteontem eu estava lendo uma entrevista do José Dirceu. E, por nada, ele falando sobre a cadeia, até sensato no que ele falava sobre cadeia, eu passei por cadeia, eu sei que ele estava falando uma coisa sensata, mas, em determinado momento, ele disse, nós voltaremos ao poder porque esse é o fio da história. Então, e aí está a minha divergência. Você pode até voltar ao poder, não tenho elementos para dizer isso. O meu elemento é para dizer que a história não tem fio. A suposição de que a história tem um fio e de que ela tem um roteiro determinado e que esse roteiro é um roteiro que vai separar os bons dos maus, nós vamos chegar a esse paraíso na Terra, é outro mito também importantíssimo, o mito do paraíso, não é? Que é um mito caído, mas de qualquer maneira continua existindo e rodando pela nossa cabeça. Então, essa suposição de que você tem uma posição correta, que a história caminha numa determinada direção, já te faz olhar os outros como adversários no curso da história. Em certos momentos, fala assim, essas pessoas que vão para a lata de lixo da história. A história me absolverá. Todas uma coisa um pouco é a suposição de que a história, e isso é uma suposição, essa suposição de transplantar para a política e para a visão histórica essa concepção é um contrabando religioso. É um contrabando típico religioso, é a religião que continua existindo e nos levando a isso, entende? Então, a religião não desapareceu, ela reaparece na política, nessas promessas do paraíso, entende? E nessas concepções. Ela reaparece na ciência, quando você começa a ver a ciência também como uma solução mágica para todos os problemas. Quer dizer, a tendência a um pensamento religioso é muito forte. Então, e quando acontece uma coisa na política, em que você vê que você precisa triunfar sobre o outro, e que a luta é uma luta na qual você triunfará sobre o outro, a situação fica muito complicada, porque, na verdade, a política é uma tentativa, a política mais sábia, é uma tentativa de harmonizar as diversas contradições e tendências para que a gente possa ir para frente. Hoje a gente tem uma tipo assim, eu estou certo, você não só está errado, mas você é um canalha. O outro basicamente acha a mesma coisa. Eu vejo, enfim, nas redes sociais, o sujeito não diz você está enganado, ele diz você mente. Né? São sempre expressões assim com muito juízo de valor e profunda intolerância. Né? Eu acho que isso acontece também, aí você já sabe, por exemplo, não acontece em uma religião muito grande, bem sucedida. Acontece em algumas seitas. É porque é na situação de seita que você se sente mais acuado ainda, entende? Mais necessitado de agredir o outro para poder realmente sobreviver. Mas eu acho que, em grande medida, a raiz está aí, porque como a esquerda, justamente por acreditar que carrega a virtude de uma mão, a verdade na outra, a história, quando o PT entrou nessa contradição da corrupção, você falou, bom, mas eu sou virtuoso, e eu estou nessa situação aqui de defender uma coisa corrupta. Você precisa ficar cada vez mais sectário e cada vez mais agressivo. Naturalmente, do outro lado, o sujeito também cansa um pouco de ser chamado o tempo todo de canalha. E aí a gente vai entrando nessa. E como a gente está nessa crise, porque o negócio da casa que não tem pão, todo mundo briga, ninguém tem razão, a gente está um pouco nisso, né? Porque não tem perspectivas, né? Você estava falando. Eu não sei se a gente pode sentir tudo como crise, entende? Eu vejo, por exemplo, muita gente conversando, não é? E mesmo se você tomar a rede social de uma forma mais ampla, procurar vê-las, há muita gente trocando ideias, e que isso é muito importante. É claro, de repente, outro dia eu estava subindo numa invasão em São Paulo, eu ouvi um cara me gritando atrás, ele é um coxinha, entende? Aí eu falei assim, que ideia, eu estava desde o ano passado pensando em escrever sobre o Randstad e vou voltar a essa história. Eu acho que quando você tem um propósito e quando você tem mais ou menos uma ideia de que deve chegar a um ponto, entende? Eu acho que a tendência, não é porque eu estou velho, não é porque eu sou mineiro, entende? Mas a tendência é você buscar as conciliações necessárias para poder realizar alguma coisa. Por exemplo, em São Paulo eu estive agora 2 vezes
examinando a questão da habitação em São Paulo. E sei, inclusive, da Cracolândia, onde eu passei um período. Eu sei que existe uma posição da esquerda e uma posição do governo. Mas o meu trabalho lá, quando eu destaquei o meu trabalho, era tudo aquilo que eles concordam e não percebem que concordam. O que não é possível a pessoa, porque é muito raro essas forças políticas começarem a pensar naquilo que concordam com o outro. Elas sempre enfatizam o que discordam, entende? Então, se você olhar, por exemplo, a questão da habitação no Brasil, era possível a gente chegar a um nível de consenso e ver como uma questão, um problema de solução nacional e ter uma posição nacional. Então, eu me ressinto muito da briga desse problema, pela dificuldade que a gente tem em resolver os problemas, porque a essa altura da vida, depois de ter... a primeira provocação política que eu sofri, eu tinha 18 anos, estava fazendo um discurso numa greve, apareceu um cara do Partido Comunista e falou assim, então por que não fazemos uma greve ilimitada? Entende? Que ele queria derrubar a minha proposta de greve parcial. Quer dizer, esse debate entre esquerda e direita, essa coisa é um pouco cansativo, entende? Para quem vê que o Brasil está numa situação difícil, que a gente está precisando buscar soluções que levem a algum resultado, entende? Quer dizer, eu não vejo beleza nesse debate, mesmo porque ele repete de uma forma vulgarizada temas que já existiram, já foram discutidos por gente muito mais preparada. Não é? Segundo, porque não é a questão, nós precisamos pensar nisso. Eu tive a oportunidade, fazendo umas críticas ao Gilmar Mendes, como eu costumava fazer, eu costumo fazer, não é? Mas eu recebi algumas mensagens dele muito agressivas. E eu falei, olha, eu sinto muito, mas eu não vou brigar com você, porque a questão não é brigar, entende? Nós estamos numa situação no Brasil que não tem sentido a gente ficar brigando. Então, se nós adotarmos a noção da urgência da solução dos problemas, a gente vai ter muito mais capacidade de transigir e de harmonizar. Se nós não percebemos, ou há pessoas que percebem a urgência do problema, mas não conseguem colocá-lo acima da urgência das necessidades políticas delas, entende? Se querem que, bom, quanto pior a situação, é melhor porque eu vou levando numa situação ruim. Eu acho que essa situação de conflito, ela interessa algumas pessoas, entende? Para manter a sua base política, mas ela já não tem mais sentido. Quer dizer, eu não acho que vale... Eu não discutiria com uma pessoa, por exemplo, um dia um cara me chamou de golpista. Eu não discuto mais isso, se foi golpe, se não foi golpe, entende? Não há já uma necessidade. Temos que olhar um pouco para frente, entende? E para as possibilidades que nós temos como país. E essa discussão é muito de baixo nível e muito problemática. Se nós conseguirmos colocar no lugar dessa discussão a preocupação com os problemas do Brasil que a gente precisa resolver, será muito melhor. É uma situação, nós já estamos há anos nisso, há décadas, né? Está muito baixo, o pessoal está reclamando. Hoje, por exemplo, eu falei com uma amiga argentina, desculpem, porque a gente está acostumado com o microfone de lapela, e o som, quando ele é muito próximo da minha boca, eu não gosto muito, mas de qualquer maneira... Falando com uma amiga argentina, ela me dizia, puxa, voltamos na Argentina aos mesmos problemas. Eu começo a achar que o meu país é inviável. Eu falei assim, às vezes eu tenho essa impressão também, que o Brasil também é inviável, entende? Então, a situação é essa, como tornar viável, entende? É interessante isso que você falou sobre que as pessoas estão tão preocupadas em brigar que nem percebem as coisas nas quais elas concordam, né? Você falou da questão da segurança, que essa divisão que existe entre a sociedade e os políticos é interessante porque a segurança é o nosso problema mais urgente, né? Não é o mais importante, a educação é o mais imediato, né? Mas o mais aqui, enfim, é o que você estava falando, eu vou atravessar a rua, estou com medo. Então esse é um problema que nos afeta a todos. Só tem um candidato que fala disso e, na verdade, ele não tem nenhuma proposta. É uma proposta ruim. A proposta dele, é baixar o sarrafo, né? E os outros não falam nada disso. Mas sempre existe uma discussão sobre segurança,
E, na verdade, é o interesse de todo mundo, deixando os políticos para lá, mas falando de nós, você precisa fazer coisas como investir em inteligência, na polícia, tarará, e também precisa fazer o código penal, o código de processo penal mais flexíveis, né? Não deixar tanta gente ser presa porque está carregando um baseado. E um não consegue admitir que a ideia do outro possa fazer algum sentido. Por exemplo, investir em polícia, qualquer coisa que seja, de alguma maneira, investir na repressão é anátema para a esquerda. Você não pode botar um tostão na polícia. Do outro lado, assim, você não pode mexer em nada numa política de repressão às drogas, que obviamente não está funcionando. Essas duas vertentes não conseguem conversar e ouvir o outro lado, porque o outro lado tem coisas a dizer. Eu acho que deveríamos conversar. Eu procuro ser uma conversação entre essas partes. Na minha cabeça, não é? Porque, ao mesmo tempo que eu tenho uma visão de direitos humanos, que sempre procurei defender, eu compreendo que essa visão dos direitos humanos ela tem que ser aplicada numa situação real e num momento especial. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos dificuldades quando houve a intervenção militar. Dificuldade de convencer as pessoas que nós estamos numa situação difícil, com o Estado arruinado, com uma polícia desaparelhada, com muitas dificuldades, inclusive com o salário atrasado. Uma ajuda do Exército seria muito importante para nós. Então, houve aí um problema, o primeiro grande problema ideológico. Quer dizer, mas o Exército significa necessariamente repressão. Eu disse, não é repressão. O Exército hoje não significa necessariamente repressão, porque ele se alterou bastante. Eu o conheço, conheço o Exército, de estar com eles no Haiti, de estar na Amazônia, nas fronteiras da Amazônia, está distribuindo água no Nordeste, distribui água para 4 milhões de pessoas. Quer dizer, eles estão envolvidos na situação nacional e com uma visão democrática. Então, não tem sentido você objetar a presença do Exército com essa perspectiva. Não é? Então, isso foi um problema. Agora, por que há isso também? Existe, da parte da esquerda, uma romantização do bandido. Não é? A gente já mencionou essa romantização, às vezes teve aspectos simbólicos na frase do Oiticica, seja marginal, seja herói. Mas ela tem manifestações muito mais sofisticadas em um grande historiador inglês, o Eric Hobsbawm, escreveu um livro exatamente mostrando o caráter social, a importância social e até revolucionária dos bandidos. Então isso, exato. Então isso também tem muita importância, quer dizer, você começar a ver as coisas um pouco mais como elas são. E a visão romântica te dificulta ver essas coisas, te leva a uma posição conservadora sem que você perceba que tem uma posição conservadora. Não é? E também na questão dos direitos humanos, não é? É fundamental que o fato da esquerda ter se apropriado do tema direitos humanos nos transforma, dificulta muito o nosso trabalho. Porque a esquerda deu a entender de que direitos humanos é aquilo que acontece com as pessoas que se opõem ao governo, mas que, por exemplo, não há direitos humanos, por exemplo, desrespeitados em Cuba. Não há direitos humanos desrespeitados, como o Lula disse no Irã, que o Irã tinha. Então, essa visão de que os direitos humanos são uma coisa partidária foi muito ruim para os direitos humanos. Entende? Porque a única beleza dele é exatamente a sua universalidade. Quer dizer, se os direitos são humanos, é de todos os humanos. E quando você entra com uma visão partidária, imediatamente você nega a essência desse processo. Então, isso é muito difícil. Agora, eu acho também que não houve aqui no Rio, e não há ainda, eu acho que a polícia tem esses problemas, o governo federal tem esses problemas, mas nós não temos tantos problemas se quisermos ajudar. Eu falei como era paradoxal que houvesse tantas comissões destinadas a observar a intervenção.
tantas comissões destinadas a observar se havia ou não algum tipo de transgressão das normas e dos regulamentos. Mas não há nada no sentido de cooperar. O que há de cooperação, na verdade, são dos setores mais jovens e mais arrojados da sociedade que partem com seus próprios métodos. Por exemplo, o aplicativo onde tem tiroteio, outros aplicativos destinados a te orientar sobre isso. Com as circunstâncias de hoje, eu acho que uma segurança pública não poderia ser feita sem levar em conta a sociedade. E não poderia ser feita sem levar em conta o smartphone. Essa é a minha posição. Não podemos divagar muito sobre isso aqui, mas eu sei que por aí é um caminho precioso. Hoje você tem condições, se você tem um bandido procurado numa rua, você tem condições de mandar para as pessoas daquela rua a imagem, todos os telefones daquela rua, você mandar a imagem do bandido para todos, entende? Quer dizer, você tem condições de transformar a sociedade num elemento de colaboração com a segurança. Isso jamais é feito de uma forma sistemática. As pessoas não percebem o tesouro que existe na sabedoria coletiva. Os governos também não percebem o tesouro que existe. Não quero dizer que existe apenas tesouro na manifestação coletiva. Existem também, mas existe um potencial enorme e que não é desenvolvido. Se nós quisermos realmente, porque eu vejo uma coisa, segurança, não existe segurança na qual você apenas confia no governo e na polícia. A segurança depende também de você. Você vê, por exemplo, cada povo tem a sua manifestação de contribuição na segurança. Você vai na Suíça e faz um barulho depois das 10 horas da noite. Entende? Imediatamente aquilo já está resolvido pela própria população. Não é? Uma vez eu estava em Israel, um ônibus nos levando como visitantes do país, havia um incêndio, o cara parou o ônibus, disse, desculpem, mas há um incêndio ali naquele mato, eu vou apagar, que pode se transformar numa coisa pior. E voltou, pegou o ônibus e seguiu. Entende? E assim sucessivamente, quer dizer, existe uma compreensão de que a segurança não pode ser feita apenas pela polícia, apenas pelo governo. É uma preocupação geral, entende? Eu acho que um potencial que existe hoje, não é, de aplicativos, de interação, nós poderíamos fazer com que a sociedade tivesse um papel muito maior do que ela tem. É interessante isso que você falou sobre a atitude da esquerda em relação à intervenção, e essa dificuldade que você teve, eu também tive, né, de vários amigos. Gente, eles são democratas, a ditadura já acabou, né? E se vêm os militares, aí é uma intervenção militar, é uma repressão, voltou a ditadura. E aí houve uma atitude assim, muito contra a intervenção, o que era curioso, porque, enfim, havia muitas queixas em relação à polícia e ao BOP, que estavam mesmo fazendo coisas terríveis, por uma desordem. Então, se vem a intervenção, vai melhorar isto, né? Então, não, ele vem para quê? Para ajudar a fazer mais barbaridade. E a gente está vendo agora uma coisa interessante, porque o assassinato da Marielle está praticamente resolvido, e quando a Marielle foi assassinada, houve uma atitude dos dois lados muito acirrada, vou chamar de direita, mas enfim, um lado, inclusive dizendo coisas, barbaridades sobre a Marielle, calúnias, e de que ela seria alguma coisa ligada ao tráfico, e defendendo a polícia como se a polícia só houvesse anjos, né? E do outro lado, a turma achando que, enfim, que a intervenção até teria alguma coisa a ver. E agora a gente está vendo que os militares fizeram o trabalho correto, investigaram, descobriram quem é. E quem é? É um miliciano, tem o cara da PM, quer dizer, a verdade está no meio, né? A intervenção não era um problema, a PM não era uma maravilha. Aí você, quando fala desse assunto, continua difícil se reconhecer isso, que a intervenção, não, apesar de todos os problemas que houve no momento, não é uma repressão. E há uma herança, que eu chamo de herança maldita da ditadura, que qualquer coisa ligada à segurança, especialmente se for militar,
é vista como a repressão, é o governo batendo no povo, é uma coisa contra o povo. E aí eu acho que em grande medida daí que nenhum candidato fala coisa nenhuma sobre a segurança, porque esse assunto é uma coisa meio vergonhosa, né, para a esquerda. Eu acho também que existem dificuldades na própria repressão. Tá? Eu amanhã vou a Goiânia, vou viajar até cedo, para entrevistar um coronel que escreveu um artigo sobre a guerra moderna na informação. E a guerra moderna na era da informação. Né? E esse coronel atuou aqui na Maré, e a própria frase que ele usa, do Clausewitz, que é um teórico da guerra, diz que o grande erro que as pessoas têm é de não considerarem as características de uma guerra, de tratarem uma guerra como se fosse a guerra anterior, uma repetição da outra. E a verdade é que a situação do Rio de Janeiro e o combate ao crime nas áreas tomadas pelo tráfico e pela milícia, elas dependem de uma avaliação especial. Essa ideia de entrar com tanque, de fazer um tiroteio, como fazem, talvez não seja a melhor ideia, entende? Existem outras táticas, outras possibilidades, e que ainda não foram desenvolvidas de uma maneira adequada. Ele trabalha num grupo especial, de ação especial. Então, é muito possível que, com o tempo também, a gente avance no combate ao crime de uma forma que, inclusive, atenue toda a sensação de violência e, sobretudo, os danos colaterais. Por exemplo, em 2008, eu defendi na campanha municipal que a gente usasse na segurança os drones. Aí o Eduardo Paes riu, todo mundo riu, eu também ri da minha bobagem, porque era muito distante para o Brasil, em 2008, usar drone na segurança. Mas, de qualquer maneira, entende, já ficava evidente que, nas características desse terreno, nas características das coisas, o apoio de drone vai ser fundamental, entende, para você entender o que está se passando, documentar o que está se passando e atingir de uma forma cirúrgica aquele grupo que você quer atingir, entende? Então, a guerra mudou muito. E quando eles vieram e fizeram a intervenção, eles levaram a sério essa história de ir com aqueles tanques e tal, e perceberam logo que, tirando os tanques, a coisa voltava a ser o que era antes. Não é? Então, eu acho que também vai ser necessário evoluir nesse campo, de dar o combate de acordo com as circunstâncias, com o terreno e com as novas tecnologias que existem. E o Exército não estava preparado para isso também, entende? Agora é que isso pode suscitar uma preparação. Agora, o que não é possível, né, e que eu digo claramente, não é possível você achar normal que quase 2/3 da cidade seja ocupado militarmente por forças que não são um governo. Quer dizer, é um lugar onde o Brasil não existe oficialmente. É um lugar onde o Brasil não tem soberania. E uma das razões do Estado é exatamente garantir a soberania sobre o território. Até porque, quando há o vazio, alguém ocupa. Né? As milícias não estão lá por acaso. Né? Exatamente. Eu acho que a gente já está aqui há 45 minutos. Acho que a gente podia abrir um pouco para as perguntas. Claro. Quem quer perguntar? Você falou. Desculpe, ela falou, em seguida dou a palavra a você. Qual seria a melhor solução para resolver esse problema de violência e incompatibilidade de opiniões na esfera pública? Ela perguntou qual seria a melhor solução para esse problema, enfim, da violência e da incompatibilidade na esfera pública. Eu vou deixar o microfone aqui, aí depois vocês passam. Aí já tem uma aqui. Tem um lá. Precisava ter alguém. Aqui, ó. Eu estou aqui, estou chegando. Está fácil de chegar. Pois é. Pode ter 2 microfones, a gente alterna. Ele vai fazer uma pergunta e aí depois tem que passar o microfone. Acho que quer ter 2 na plateia e a gente alterna? Não, 2 na plateia vai confundir. Vai ficar com... Não, com alguém, não sou. Mas acho que Tá bom, um só. Pode. Você falou aqui... Você quer responder a pergunta dela? Posso responder e depois a gente vai para outra.
Olha, é muito difícil dizer que existe uma solução para isso, mas existe o objetivo deveria ser buscar aqueles elementos de um programa nacional que sejam comuns a todos. Né? Aqui no Rio de Janeiro, vou dar um exemplo. Houve a morte da Marielle. Muitas discussões, de um lado, se ela é o que ela era, o que não era, outras discussões sobre a polícia. Mas não houve, de uma certa maneira, não há, de uma certa maneira, um interesse em solucionar o problema. Naquele momento, quer dizer, a união devia ser colocada em torno da solução do problema, da pesquisa sobre o que aconteceu. Então, em vários momentos, existem aspectos que, mesmo com uma posição ideológica diferente, as pessoas podem chegar a um acordo. No caso das milícias, por exemplo, a esquerda tem um acordo, a esquerda aceita a repressão às milícias e aceita e até ignora os direitos humanos desrespeitados da milícia. Eu sei porque eu cobri a prisão daquele pessoal dos 70 agora, falei com as famílias desesperadas, porque vários foram presos não tinham nada a ver, mas não havia ninguém de direitos humanos lá. Mas quando a coisa acontece no campo do tráfico de drogas, a situação não é a mesma. Não há a mesma reação em relação ao tráfico de drogas. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que buscar um acordo, no caso da milícia, um acordo, vamos tocando. No caso do tráfico de drogas, vamos tocando também, e quando houver protestos, vamos tentar equacionar. Eu acho que é preciso ter uma política que consiga ir levando como a intervenção. A intervenção foi uma política. Ela tem todas essas fragilidades que nós temos, mas ela está em curso. Hoje quase não se vê mais oposição, quase não se vê mais gente reclamando. Tornou-se quase um consenso. Quase um consenso. Porque ficou bastante evidente que os fantasmas que as pessoas tinham em mente não existem, não são verdadeiros. Entende? Então, eu acho que essa busca da harmonia em vários pontos... Por exemplo, eu não creio que esquerda e direita possam divergir seriamente se você disser que a sociedade precisa contribuir. Por que não? Porque é um fator que transcende realmente a ideologias. Você vê, se de um lado você tem a sociedade em Israel colaborando com a segurança, e se de um lado tem, na Suíça, a sociedade contribuindo com a segurança, em Cuba você também tem o Comitê de Defesa da Revolução de cada bairro. Basta chegar um estranho lá que eles denunciam e são imediatamente fazem um cerco em torno da pessoa. Então, esse tema, a participação da sociedade, é um tema comum aos dois. É claro que nós temos que fazê-lo de uma maneira mais moderna hoje, uma maneira diferente e tal, mas é algo que eu acho que não pode haver grandes divergências. Bom, existe alguém que diz assim, não, a segurança é uma tarefa do governo, eu não tenho nada que me meter nisso, nós não temos nada que nos meter nisso, mas não há uma posição sensata, conhecendo o governo que nós temos e as limitações da polícia que nós temos. O monopólio da violência, esse sim, é estatal, né, as forças. Mas a nossa participação, de alguma maneira, não, né? Não, como eu te digo, um aplicativo que te diz onde tem tiroteio, ele é uma coisa... Eu mesmo já pensei num aplicativo que seria um guarda-costa pessoal, entende? Para o Rio de Janeiro. Você tem um guarda-costa pessoal, você assim, vou a tal lugar, entende? Ele te coloca o itinerário e diz assim, bom, nesse lugar costuma haver tiroteio aqui, foram registrados vários crimes aqui, entende? Evite esse lugar, inclusive colocando em cores os lugares, as gradações de perigo da cidade. Quer dizer, isso é coisa que você pode fazer, entende? Não é tão fácil assim descobrir qual é a mancha criminal, né? Isso é um trabalho que a Secretaria de Segurança Pública... Sim, mas já hoje mas é um dever. É uma necessidade, senão você não tem política. O problema é que se você faz isso e é público, você também está contando para o bandido onde é que é melhor, mais seguro, onde é mais seguro assaltar. Sim, mas o problema é o seguinte, se ele assaltar ali, imediatamente deixa de ser seguro. Lógico, a mancha, ela
ela é dinâmica. Tem uma pergunta aqui. Se alimentar mais ainda. Comendo em cedo. Ele está tendo Mas- vício, então não passa por ali. Mas a gente também não tem todas as respostas, não, né? Também... Ele não é candidato a secretário de segurança. Não, eu concordo com a senhora e vamos falar de solução. Por exemplo, dizer que nós temos o tráfico de drogas e outros países não têm, não é verdade. Os outros países também têm. A diferença do tráfico de drogas no Rio é que ele se faz através de uma ocupação armada do território. Quer dizer, é muito provável que a senhora encontre tráfico de drogas em Washington, em Nova York, em Berlim, em Londres, mas ele não tem uma ocupação armada do território. Então, a solução para a ocupação armada do território, não há dúvida que é um combate. E o combate, eu mencionei, o combate não pode ser feito da maneira como é feito antigamente. De você chegar no morro, desenvolver um tiroteio, arriscar-se a matar pessoas que não estão envolvidas diretamente, a perder o apoio da opinião pública para o seu trabalho. Então, o fundamental é que mudem também os métodos, que nós passemos a usar mais informação, mais tecnologia, para podermos ter uma posição precisa. Deixa eu... eu acho que há muitas coisas concretas para serem feitas na área de segurança. Não é simples, porque envolve as três esferas, né, a União, os estados, os municípios, e envolve o legislativo, o judiciário e o executivo. Mas tem muita coisa para fazer. A primeira, claro, é melhorar a polícia, que é o que, em princípio, as forças de intervenção vão fazer. Você precisa depurar a polícia. Né? Ninguém sabe se é 20% ou 30%, quanto é que é, mas há um grau de corrupção muito alto na polícia. Então, é preciso identificar quem são essas pessoas. Você vai descobrir isso estudando a evolução do patrimônio do cara, ele ficou rico, você pode fazer o exame para ver se o cara consome droga com um fio de cabelo. Né? Isso é um esforço do executivo estadual. Mas tem mais coisas para fazer. A gente precisa ter uma conversa sobre droga menos preconceituosa, porque a droga não é o problema, tá certo? O problema é a violência e a ocupação do espaço, né? O lugar onde não existe Estado. Então, se você olhar hoje, uma enorme quantidade de pessoas vão para a prisão porque usam drogas, e lá na prisão, do jeito que é a prisão, com superlotação, essas pessoas entram para as organizações criminosas, as facções criminosas, como se diz. Todas elas nasceram em presídios, 100%. PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando. Quando o cara entra, ele precisa entrar para uma dessas organizações, senão ele vai ser trucidado dentro do presídio. Quando ele sai, ele virou um soldado dessa facção. Então a gente precisa olhar, você vai ter que mexer na lei de execuções penais, que é uma coisa do legislativo da União, né, do Congresso. Você tem que mexer no Código de Processo Penal, para ter certeza que o cara não entra e sai. O que acontece hoje, o traficante de verdade é preso e sai. O cara pequenininho é preso e vai para a cadeia. Lá ele vira bandido. Você tem que mexer no Código Penal. Há muita coisa para fazer, mas é o que o Gabriel está fazendo. A esquerda quer flexibilizar a questão da droga, mas não quer investir na polícia. A direita quer investir na polícia, comprar equipamento para baixar o sarrafo, mas quer proibir a droga exatamente do jeito que é. Então, esse acordo, o grande acordo da sociedade, tem que fazer tudo isso. É mais ou menos, é isso que tem que ser. Eu só queria acrescentar que, quando você fala dos grupos, das organizações criminosas que existem no Brasil e que nós precisamos avaliar, não é só mexer na legislação, é mexer na nossa cabeça. Por quê? Porque nós pensamos uma coisa que os ingleses não acreditam. Nós pensamos que, uma vez prendendo a pessoa,
o problema está resolvido. Ele deixa de ser criminoso no momento que ele está preso numa cadeia. E não é verdade. Tanto que os ingleses têm um excelente sistema de informação e de previsão de crimes dentro da cadeia. Eles são capazes de acompanhar o que acontece dentro da cadeia. Nós temos tanta dificuldade que, uma vez presa a pessoa, todo mundo esfrega as mãos para estar resolvido. Acha que está resolvido. Mas não, criamos outro problema muito maior, que é outra perda do território brasileiro. Nós não temos autonomia nas prisões brasileiras. As prisões brasileiras, na maior parte delas, é controlada pelos grupos organizados que estão lá. Então, você não tem... a soberania nacional não acontece em diversas áreas ocupadas militarmente e não acontece dentro das prisões, onde nós temos milhares de pessoas. Aí você tem coisa ainda dentro dos presídios, por causa da esquerda, dos direitos humanos e por causa do lobby dos advogados, que é muito grande, não existe parlatório, que é aquele negócio que a gente vê no filme americano, que o cara fala pelo telefone e o que ele conversa com o advogado, o bandido conversa com o advogado, aquilo é gravado. Ninguém pode ter acesso, né? Não é público, mas ele fica lá em algum lugar. Se em algum momento o juiz precisar ter acesso, o juiz pode dar uma ordem e ter acesso àquilo. Isso no Brasil não existe. O cara chega lá, entra, visita íntima, qualquer um entra. O Fernandinho Beiramar e o Marcinho VP, o Elmar Collor, um desses. Os dois juntos têm 37 advogados. Você acha que são advogados? Não são advogados, são aviões. É o cara que vai lá, conversa com o bandido, recebe o recado, vai lá na quadrilha, olha, tem que matar fulano. Aí mata. Agora mesmo. É a sociedade inteira que tem que olhar esse problema. Agora mesmo saiu uma notícia, quando eu vinha para cá, de que a polícia de São Paulo prende um celular nas cadeias de São Paulo de 35 em 35 minutos. Prende um aparelho. Já sabe onde é que está, né? Viu entrar? Sabe onde foi. Só, tem uma pergunta Tem aqui do chat. Eu já estou soltando uma antes. Eu estou aqui na fila. Tá bom, fala. Justamente, inspirado em você. Você falou no surgimento da violência dentro da Levanta a mão, por favor. Levante. Pronto. O surgimento da violência vindo de coisas mais ou menos inofensivas. Eu achei aquele negócio um pouco meio forçado, mas 2 segundos depois eu me lembrei do jornal de hoje, falando que o governo municipal está tentando diminuir a aglomeração no carnaval de grandes grupos por causa da violência que está surgindo. Violência é violência mesmo, além de incômodo, de trânsito, barulho, essa coisa toda. E eu me lembrei, eu sou um dos fundadores da Bandeira Ipanema. E me lembrei que quando a gente começou, nós éramos um bando de não mais de 20 pessoas. E que nós demos uma demonstração exata da nossa intenção pacífica, porém, ainda de se reafirmar, com o que nós tínhamos escrito na frente, que dizia textualmente: o Grêmio Líder Musical Recreativo de Ipanema, que nunca existiu, né? Saúde da imprensa, escrita, falada, televisada e amordaçada, e pede passagem. A banda começou por causa da lei de imprensa do Castelo Branco. Hoje todo mundo acha que é só carnaval. E hoje, pela primeira vez desde que começou, esse ano eu fui obrigado a sentar no jipinho dos veteranos, que eu não aguentei ir até o final. Mas eu me lembrei, está realmente... Esses grupos grandes de carnaval estão ficando perigosos. Quer dizer, eu quando vejo isso, nós fundamos a banda com uma carência de tudo. Você vê, para ter certeza como é que a coisa era pobre, o nosso tesoureiro era o garçom do jangadeiro, o Vavá. A gente não tinha como. Hoje a gente tem gente contratada. Mas realmente está havendo violência. Quando eu fui sair do jipe, 2 caras foram me acompanhar até lá fora, contratados, porque naquele lugar que a gente estava passando já estava ficando um pouco mais arriscado. E eles mesmo que avisaram. Depois que vocês falaram também do negócio dos Estados Unidos e tudo, eu fiz mestrado na Califórnia, na cidade de Berkeley, que era uma das cidades onde o crime era uma mancha de crime na Califórnia. Tem outras perguntas? Tudo bem. E lá na universidade existe um departamento de criminologia.
Aqui no Rio, eu já dei aula na PUC, na Federal, na Fundação Getúlio Vargas. Nunca vi lugar nenhum que tivesse estudo de criminologia. Então, talvez vocês que tenham um alcance maior, talvez seja uma boa ideia também falar nisso. Porque existe, e lá pegaram a barra tão pesada quanto aqui, e muita literatura específica da década de 70 deve servir para o pessoal que estiver estudando hoje. Obrigado. Eu acho que, não sei muito responder essa pergunta, acho que faz todo o sentido do mundo. Não sou da área, acho que é claro que ter um departamento de criminologia nas universidades, até sustentado pelo poder público, é uma boa ideia, sim. Olha, peraí, gente, só um eu minutinho. vou levar aí. Eu vou levar. Peraí. É que eu quero entrar aqui com duas perguntas do pessoal do chat aqui, porque tem um monte de gente vendo pela internet. E eles, mas eles, coitados, eles talvez não tenham conseguido entrar. Eu levo aí. Então, eu vou só entrar com duas perguntas da internet. Então, o pessoal quer saber, Gabira, qual é a tua opinião sobre o desarmamento? E para você, Ricardo, o que você pretende fazer, caso eleito, em relação à segurança no Rio de Janeiro e no Brasil? Então pronto. Então, uma das perguntas já resolveu. Pronto, só isso. Deixa eu responder Deixa aqui. ela responder, por Vai favor. levar o microfone para você. Vamos combinar que quem tem o microfone na mão, fala. Bem, sobre desarmamento, já houve uma experiência no Brasil de consulta popular, na qual as pessoas que defendem a possibilidade do uso da compra de armas se mostraram majoritárias. Não é? Eu acho que é uma experiência que o Brasil ainda não viveu como os Estados Unidos vivem numa dimensão mais ampla. Nos países onde isso já é vivido amplamente, começa agora a haver um grande movimento no sentido de reavaliar a política. Né? E nos Estados Unidos ninguém está pedindo para reavaliar a política de uma forma radical. Entende? Eu acho que os garotos que se sentiram ameaçados e atingidos pelos vários assassinatos nas escolas, eles têm um movimento importante, como o próprio Obama tinha uma intenção importante de reavaliar. No entanto, em algumas circunstâncias, é preciso, sim, que haja armas. Entende? Então, eu não tenho uma posição mais hoje de desarmar todo mundo, mas também não tenho uma posição de armamento que possa nos levar facilmente a essas tragédias. Temos que buscar um entendimento por aí, entende quais são os limites que a gente pode encontrar. É importante em relação ao desarmamento. Normalmente as pessoas acham, é muito comum, quem não presta muita atenção, acha que o desarmamento é uma coisa. Não é, são 10 medidas diferentes. Né? Então, quando o PT fez o referendo foi derrotado. Ou seja, deveria, em homenagem ao tema, deveria manter a legislação anterior, que permitia que se comprasse arma para ter arma em casa, mas não se permitia o porte de arma. O porte de arma é uma coisa para profissionais. Esse referendo foi derrotado nas urnas. Mas o PT fez assim mesmo, uma coisa de cada vez. Então, nesse sentido, houve uma traição da vontade popular. Você fala, faz sentido revogar e voltar ao que era antes? Parece que sim. Mas não é isso que vai resolver o problema da violência. Tem gente que acha que vai liberar o porte de arma, vai armar todo mundo. Não vai. E existem algumas coisas sensatas. Né? Eu estava lendo o texto de um médico legista nos Estados Unidos que examinou as crianças, os adolescentes que foram mortos com fuzil. E ele, examinando o que aconteceu com o corpo dessas crianças e com a situação, ele mesmo disse, olha, é uma insanidade você vender uma arma de repetição. Entende? Você liberar para o uso civil uma arma que é uma arma de repetição com as características de um fuzil que nós conhecemos aqui. Então, isso realmente é um limite que tem que ficar bastante claro. E que o Trump não está aceitando, entende? Fingiu que ia começar a ver, mas não está aceitando.
passar aqui. Boa noite. Meu nome é Eduardo Vieira. Eu queria agradecer a espetacular apresentação. Conheço o Ricardo Rangel via virtual e o Gabeira, naturalmente. Então, eu queria colocar o seguinte. Existe uma... Será que a questão da segurança não envolve também uma mudança de mentalidade em relação à questão toda da segurança? Eu vou explicar um pouco melhor. Quando a gente fala de segurança, e vocês falaram bastante sobre isso, e nunca tocaram nessa parte que eu achava que era conveniente que se tocasse, né? A segurança, na minha opinião, ela parte do princípio da punição. Ou seja, se o bandido tem a certeza de que vai haver a punição, a equação de risco da atividade dele começa a ficar meio complicada. Isso encaixa um pouquinho no discurso do desarmamento, né? Quer dizer, se uma parte da população pode estar habilitada e programada para usar adequadamente o armamento, o bandido começa a ter um pouco menos de safe zones, assim, zonas onde ele tem certeza da vitória, né? E eu queria que vocês comentassem sobre isso. E uma outra coisa que eu acho importante é o seguinte: eu sempre ouço muito as pessoas reclamarem adequadamente, né, da superlotação dos presídios. Que eu sou um cara que eu estou muito preocupado com a posição do preso, principalmente do preso leve, né? O cara que fez um crime pequenininho, não um assassinato, e ele vai para a prisão e ele sofre terrivelmente. A prisão não tem que ser um inferno. Agora, você não acha que é mais lógico você resolver o problema da superpopulação prisional construindo mais presídios para você poder distribuir essa população? Ainda mais num país que só prende 8% dos assassinatos declarados, registrados. Quer dizer, existe uma narrativa de que o Brasil prende demais, mas o Brasil prende muito pouco e prende muito mal e maltrata muito o presidiário. Vocês não acham que deveria haver um esforço do governo para ampliar o número de vagas e fazer esse processo de cumprimento da pena se tornar mais humano? Olha, todas as questões, eu vou tentar tocar rapidamente em todas as questões, né? A primeira delas é a seguinte: existe nas cadeias muita gente que poderia estar solta. E existe na rua muita gente que deveria estar presa. São 300 mil pessoas. Então, o primeiro trabalho necessário seria libertar quem não precisa estar preso e prender aqueles que estão soltos. Entende? Mas, ainda assim, a construção ampla de mais presídios esbarra muito na resistência local. Existe, em relação a presídios e também a hospícios e aterros sanitários, uma reação da vizinhança, entende? Então, é uma coisa parecida com o que havia nos Estados Unidos a respeito do nuclear. O movimento nos Estados Unidos era "not in my backyard", não no meu quintal, entende? Então, a questão dos presídios é que existe dinheiro do governo federal, existe oferta para a construção dos presídios e os estados não pegam. Por quê? Porque eles têm dificuldades políticas de convencer uma determinada região que ali vai ser colocado um presídio. Vai ser preciso um pouco de cuidado e um pouco de trabalho para poder construir os presídios com a fluidez que o dinheiro já permite, mas que as condições políticas ainda não permitem. Entende? Próxima pergunta. Eu queria pedir para... vamos tentar manter as perguntas bem curtinhas, para a gente poder responder o máximo possível. Eu queria colocar para vocês uma questão completamente diferente do que a gente está vendo aqui. Eu acho que a gente tem discutido muito questões que parece que a gente ainda está na Revolução Industrial do início do século passado. A automação está aí, a inteligência artificial está aí, né? E o trabalho vai mudar, né? Não necessariamente ele vai acabar, mas ele vai mudar e vai exigir novas habilidades, novas formas, né, de olhar para isso tudo. O Brasil tem uma massa de analfabetos funcionais que é uma coisa assustadora. Então, eu queria saber de vocês o que a gente pode fazer hoje, né,
para evitar que o Brasil perca o futuro. Porque se a gente não tiver pessoas aptas, né, a viver este novo mundo, que não é mais a ficção científica, né, esse mundo já está aí. Né? O que vocês acreditam que a gente pode fazer para o Brasil ter algum futuro? Bravo! Bem, nós estamos discutindo questões da era industrial que ainda não as superamos. Mas a questão que você coloca, realmente é preciso ver que é preciso preparar o país para isso. Mas eu tenho uma intuição de que o país está se preparando para isso. De onde vem essa intuição? Essa intuição vem desde o momento que comecei a lutar pela quebra do monopólio nas telecomunicações. Nós éramos chamados de traidores, entende? Porque estamos traindo a Telerge, a empresa do Estado, e as pessoas não podiam ter. Era uma coisa incrível. Mas, ainda é. Então, naquele momento, havia também uma discussão dentro do governo, eu procurando criticar o governo, em torno do que diziam, do que chamavam de inclusão digital. Parte do projeto deles de inclusão digital era feito, ainda sem muita base científica, mas era feito para ganhar em dinheiro. Então, o primeiro projeto de inclusão digital que eu tive que, de uma certa maneira, contrariar, foi de comprar ônibus, encher de computadores, ir aos bairros e depois voltar. As pessoas viam o computador, mexiam no computador e o ônibus voltava. Mas isso não é um problema só. O problema é que o ônibus custava 7 vezes mais o preço de um ônibus. Quer dizer, na verdade, esse programa de inclusão digital era um programa de produção de propina. Mas naquela época eu já dizia uma coisa: se nós ampliamos o uso dos telefones celulares, entende? Nós vamos dar uma capacidade muito maior de atuação. E eu não imaginava que essa ampliação dos telefones celulares no Brasil, que hoje é um elemento de massa, fosse simultaneamente um processo de inclusão digital, com todas as suas imperfeições. Ele é um processo de inclusão digital. Eu diria hoje que a população brasileira está mais incluída digitalmente do que muitas populações latino-americanas que eu conheço, entende? Então, é uma base, entende? Quer dizer, nós podemos utilizar as ferramentas que existem para poder avançar a partir daí. Mas essa base já foi uma base colocada. Existe um atraso, que é um atraso realmente lamentável, nas formas de governar. Se o Brasil tivesse tomado consciência da revolução digital e a adotasse nas suas formas de governar, as coisas teriam avançado muito mais. Eu digo, hoje é possível você governar. Já haviam experiências, pilotos que funcionam na Prefeitura de Curitiba, por exemplo. Uma central de dados, de informação, a pessoa ligava para a central, apresentava um problema, a cidade prometia que em 48 horas ia dar uma resposta ou uma solução. Em 48 horas dava uma resposta ou uma solução. E em troca pediu o seguinte: você gostaria de ser um colaborador da prefeitura? A pessoa diria sim. Então você geolocalizava os seus colaboradores e cada intervenção que a cidade fosse fazer naquela área, ela tinha quem consultar. Ela tinha o feedback da própria população. Então, isso é muito possível, está ao alcance, no entanto, os governos não quiseram avançar por aí, porque também ia reduzir o número de funcionários, não é? Ia reduzir a possibilidade de você, para você ter uma ideia, nós estamos falando em avanço na Câmara dos Deputados, é uma empresa que nos fornece só ascensoristas. Tem um grupo de ascensoristas com salário e tal, que troca, mas a ascensorista, não pode haver um elevador sem ascensorista, entende? Olha, essa discussão, para quem acompanha o debate público no Brasil,
as questões que são é uma coisa de uma frustração permanente, porque a gente está sempre discutindo o que não interessa, que já passou. Né? Você vê, hoje mesmo a gente está discutindo petróleo, quem extrai petróleo, quem não extrai, quem gera energia elétrica. Você falou da questão, o que vai acontecer, o trabalho vai acabar, o trabalho vai mudar. Você acredita que nos próximos 10 a 20 anos, mais para 10 que para 20, o automóvel automático, sem motorista, vai desempregar 3,5 milhões de motoristas profissionais nos Estados Unidos? Isso é 1% da população, que sustenta 4% da população. Imagina o impacto que isso é uma profissão. Agora você bota aí a caixa do supermercado, o balconista, enfim, você está falando de uma destruição de empregos num volume. Desculpa te interromper, a questão mais fundamental nessa pergunta que eu percebo é a questão da dificuldade que nós temos com a educação. Deixa eu chegar lá. Mas isso é a próxima conclusão do que eu estou dizendo. Né? Veja, nós deveríamos estar discutindo isso. Né? Isso tem um problema seríssimo em relação à destruição de empregos. E a gente não forma a gente, como você disse, capacitada sequer para ler. Né? É isso que a gente deveria estar discutindo. O que é que nós vamos fazer? Porque mesmo a educação não vai resolver esse problema. Tá? Nos países desenvolvidos, eles estão discutindo, o Macron, por exemplo, vamos dar 700 euros para todas as famílias. E eu tenho visto gente absolutamente de direita dizer que tem que fazer isso, porque não vai haver emprego, mesmo para gente qualificada. Agora, sem ter gente qualificada, então você imagina a tragédia que vai ser. E, em vez de a gente então a gente tem que estar discutindo crescimento sustentável. Essas são as questões do nosso tempo. E a gente está discutindo questões lá de trás. Em grande medida, porque nós somos um país pré-liberal. Nós não fizemos a Revolução Liberal. Então, todo mundo continua querendo um Estado grande, como a corte de Luís XIV, que está lá pegando o marquês, o conde, que está ali pegando uma rebarbinha do Estado, está criando um projeto para gerar propina, está criando um projeto, não é para resolver o problema, é para resolver o seu problema. Isso é um problema gravíssimo no Brasil mesmo, né? E é isso que a gente devia estar discutindo. A gente não está discutindo isso, está discutindo outras coisas. Quem tiver com o microfone, porque senão a gente fica maluco. Nossa, ali. Você desculpe, porque tem muita gente com a mão levantada. Está usando o microfone. Perfeito. Na verdade, a gente tentou explicar isso, como é possível. Eu acho que quando as pessoas vão resistindo muito à realidade, elas vão ficando isoladas, entende? Então, algumas tendem a se transformar, a perceber e se transformar. Eu acho que é possível que o Brasil venha a ter uma esquerda que você possa chamar de mais moderna. Entende? O que vai produzir isso são as dificuldades que eles vão passar e algum conhecimento, alguma leitura e tal. Eu acho que a minha esperança é essa. Agora, só sobre a educação, que ficou assim, aí da sua expressão final, ficou uma sensação de que não se avalia isso. Existe uma ideia de preparar nas escolas para esse mundo que está aí. Mas, na verdade, a criança está sendo preparada para esse mundo que está aí
em várias dimensões, inclusive na sua casa. Entende? Ela está sendo preparada. Quer dizer, inclusive através da educação em massa também, da televisão. Então, há um processo de caminhar para o novo mundo. Você vê, por exemplo, não é? Quem inventou? Nós somos, cada vez estamos um pouco atrás em relação às profissões. Por exemplo, eu achava, na minha casa, que era fundamental que as 2 filhas tivessem educação universitária, que isso resolveria a situação das 2. Mas hoje eu tenho dúvida, surgiram novas profissões, entende? Quem diria que surgiu a profissão do disc-jockey? O garoto diz, não, você é disc-jockey. Você diz, não, mas isso não é profissão? Entende? E cada vez mais as profissões... Hoje os influenciadores digitais estão ganhando uma fortuna para passar o dia inteiro se fotografando e postando coisas, não é? Então, exato, quer dizer, eu quero te dizer o seguinte, que não é só a educação que produz essa capacidade de se reinventar em novos trabalhos. As pessoas mesmo têm essa capacidade e buscam esse caminho, entende? Agora, é claro que se a educação puder prever esse novo mundo e preparar as pessoas para esse novo mundo, é claro que ela vai dar uma boa contribuição. Eu acredito, já tenho visto no Brasil, pelo menos em muitos colégios, a preocupação de preparar as crianças para uma vida digital, para esse mundo digital. Mesmo porque elas já nasceram nele, entende? Quer dizer, é até estranho. O que você tem hoje é o seguinte, acho eu, quer dizer, se eu estiver errado, por favor, podem me condenar à vontade, mas eu acho que as crianças sabem mais que os professores sobre esse tema. Hein? São mais 3? Mas são mais 3 perguntas? E aí... Perfeito. Estou vendo o nome. Tá, vamos ver. Quem tiver levantado, a gente responde. E aí... Tá. Quem é a Marquinhos? Quem quer viajar cedo. O Gabeira tem que sair e o Marquinhos também. Você quer? Quantas perguntas? Você quer o quê? 3 perguntas? Não? Eu acho que 3 está razoável. Ou então, Boa noite, Gabeira. Boa noite, João. Bastante satisfação ter vocês dois aqui e bastante esclarecedor e tal. Eu vim aqui trazer uma boa notícia. Existe um projeto a partir da cidadania de iniciativa privada que nós vamos começar a fazer a divulgação agora. Por incrível que pareça, tudo que o Gabeira elencou aqui consta do nosso projeto. É o Dr. Favela X que está comandando esse projeto. E a partir da perspectiva dos moradores da favela, para obter a colaboração total, para a gente começar a implantação do projeto. Então eu vim aqui dar essa boa notícia para todo mundo, que existe uma iniciativa bem interessante, com uma solução estratégica, para inteligentemente retomando o território. E aí é um projeto, né, que não dá para falar em 2 minutos. Então eu queria convidar você, Gabeira, e também você, João, para depois para tomar conhecimento dos detalhes desse projeto que a gente está querendo começar a divulgar, para obter adesão ampla, o mais ampla possível, para depois politicamente os políticos verem e nasce da cidadania as soluções. Então a minha pergunta é essa, se depois estaria aberto para conhecer esse nosso projeto e com essas nossas soluções e se achar que realmente achamos o caminho, ajudar a gente a divulgar isso. Perfeito, eu estou aberto. A única coisa é que tem muitos projetos no Brasil, então eu tenho que acompanhar, mas no tempo certo a gente estará. Tá bom. Claro, muito obrigado. Obrigado. Próxima. Perguntas curtinhas, gente. Marcos Gaspariano, o dono do microfone. Literalmente. Bom, meu nome é Cláudio, eu conheço vocês dois. Eu queria fazer 3 considerações concretas. Não. Tem que ser rápido, a gente realmente precisa ser curto. 3 temas. Vocês dois falaram da necessidade de consenso. Os 3 temas são os seguintes: voto distrital, para acabar com a perspectiva rica, há consenso e ninguém faz nada. O outro tema
é a fusão da polícia militar com a polícia civil, que no mundo inteiro tem, a de Nova York, NYPD, New York, é uma polícia só, subordinada ao prefeito. E o terceiro tema, é meio jocoso, é acabar com a voz do Brasil. Todo mundo concorda que é uma porcaria. Olha, deixa eu só adicionar. Eu nasci em 1937, tenho 81 anos. A Voz do Brasil nasceu em 1935 e não acaba. Boa sorte. Quer falar? Não, nós estamos já muito apressados. Eu, quando fui deputado, eu tentei acabar com a Voz do Brasil e também com a propaganda gratuita, sob o argumento de que era uma violência contra as pessoas. Né? Você está no hospital, por exemplo, querendo ouvir uma música, então de repente entra a Voz do Brasil, entende? Eu acho que deveria haver escolhas e horários diferentes também, se fôssemos manter. Mas eu não acredito que seja necessário uma hora do Brasil. Nós temos 24 horas do Brasil, normalmente, em cada dia. Eu sou a favor das três coisas. Voto distrital, unificação da polícia e Voz do Brasil. Não há consenso sobre esse assunto. Até porque se existisse consenso sobre isso, já teria sido feito. É menos simples do que parece. Boa noite. Parabéns, Ricardo, por esse evento. Apesar dos pesares, o interesse da política permanece. Acho que isso é uma esperança que ainda é importante a gente não perder isso. Então, isso demonstra que existe esse interesse, então há esperança. Queria falar com o Gabeira, e depois, rápido, mesma pergunta para os dois. Em 2008, a gente teve um feriado que eu acho que determinou o rumo da história da nossa cidade. Que acabou, 20% dos eleitores acabaram viajando e isso determinou uma eleição super apertada. E acabou que eu acho que isso mexeu um pouco com você estava se colocando como um candidato para mudar a política do Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente não teve essa oportunidade naquele momento. Eu era um dos voluntários que estavam na campanha virtual, naquela onda verde que a gente quase chegou lá e não conseguiu. 1,66%. Que 20% dos eleitores não votaram, com certeza a gente teria ganho aquela eleição e não deu por um detalhe, por um golpe, né? A gente teve um golpe na cidade com esse vereado, aquilo foi um golpe, né? Você acredita no sistema da política institucional ainda como uma forma de mudança? A gente teve agora o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, que desistiu da candidatura dizendo que o sistema existe uma válvula de escape e que a sociedade ali não vai conseguir ser representada, ele não tem voz. Como é que você enxerga o sistema? O Zé Padilha falou um pouco sobre o mecanismo agora, gerou muita polêmica. O que você entende sobre isso? Você acredita ainda na política institucional, apesar da gente ter agora uma oportunidade nova com as novas tecnologias? E você, Ricardo, como é que você se coloca nesse ninho todo? Você está representando um novo, uma nova política, uma nova vontade de ter não profissionais na política, mas como é que a gente vence esse sistema? Queria que você desse depoimento pessoal e você, como é que você se pretende fazer alguma coisa agora? Sim, quando nós chegamos nesse ponto, né, já estamos praticamente no final, quer dizer, qual é uma espécie de saída, uma proposta que possa... Eu acho o seguinte, eu acredito na política institucional, mas acredito muito na sociedade. Acho que a política institucional tem de ser controlada cada vez mais pela sociedade. Acho que nós teremos governantes medíocres e que nós poderemos, ainda com a mediocridade dos governantes, avançar um pouco a partir da nossa insistência. E vejo, por exemplo, que a sociedade tem conquistado muito nesses últimos tempos. Entende? Ela é muito mais consciente, ela é muito mais informada e ela é muito mais crítica em relação a um sistema político arruinado como nós temos. As mudanças que nós queremos, que nós desejamos, não virão na dimensão de que nós queremos. Então, é preciso levar... Haverá, no Brasil, dada a incompetência e a corrupção
do próprio sistema político, haverá realmente uma reação nas urnas. Talvez não seja como a da Dinamarca em 1973, foi uma coisa devastadora e os partidos quase que desapareceram. Mas será uma reação importante. Eles que estão na política construíram um muro para que essa mudança fosse a menor possível. Então, o que eu confio, o fio de esperança que está por aí, no lado institucional, depende da sociedade. Primeiro, ela constituir ou escolher um grupo, um número razoável de pessoas que não tem nada a ver com isso e que querem fazer de uma forma diferente. Ainda assim, eu não acho que vai haver essa novidade sozinha, não resolveria. Eu costumo dizer, por exemplo, se nós tivéssemos 512 novos deputados, mais o Eduardo Cunha, ele enrolaria todos. É verdade. E faria o caminho dele. Por isso que eu acho também que nós precisamos de um grupo novo, mas precisamos também de nos apoiarmos, esse grupo novo, se apoiar no que restou de mais ou menos de pé, a minoria que restou mais ou menos de pé, para que essa experiência seja transmitida e essa nova síntese seja formada. Nesse contexto, com o apoio da população, eu acredito que pode haver algumas mudanças. Eu observei na Câmara dos Deputados algumas mudanças que nós conseguimos com o apoio da população. Uma delas, por exemplo, a gente não conseguia que o voto sobre cassação de deputados fosse aberto. Até que um dia nós conseguimos que a votação sobre o voto aberto fosse aberta. Então ganhamos com quase unanimidade, entendeu? Então, em determinados momentos, você conduzindo o Congresso para determinadas decisões e conseguindo a pressão articulada da sociedade, você avança. Ainda que seja contra a vontade dele, ainda que ele chore pelos corredores, mas eles fazem. Olha, eu acho que o Gabeira tem toda razão e o caminho passa por uma aproximação da sociedade civil da política, né? E acho que, em grande medida, os políticos são tão ruins porque a sociedade se afastou. As pessoas descendem, é um pouco o processo, acho, parecido com a polícia. Você fala assim, aí só tem bandido, então eu não vou entrar. A polícia também. Então quem entra? Quem entra são os caras que topam aquele negócio daquela maneira, porque o jogo é pesado, né? Então eu acho que nós, minha geração, enfim, depois do fim da ditadura e na Nova República, foi se afastando cada vez mais. E aí você vai entregando, né? Então, se os melhores não querem, os piores vão fazer. Então, eu acho que precisa haver um resgate da política. E acho que, se para alguma coisa essa nossa crise toda serve, é para isso. Porque onde que você imaginaria ter essa quantidade de gente aqui discutindo política? Eu estou fazendo outros debates, enfim, as outras conversas aqui. Há um interesse, uma sede da sociedade para discutir política, né? Então, de propor alguma coisa. Então, nesse sentido, eu acho que é muito positivo e que há esperança. E as outras coisas eu posso te responder no dia 16 de agosto, quando eu puder falar abertamente sobre esse assunto, que por enquanto não posso. Colocar à disposição, ocupar esse espaço, né, para renovação na política, o Gabeira não desiste da gente, não. Olha, eu não jamais desisti, entende? Na verdade, eu organizo a minha vida no sentido de continuar contribuindo politicamente. Os últimos anos na Câmara dos Deputados foram muito amargos para mim. Não porque eu tivesse derrotas especiais, não. É porque eu sentia que eu não estava produzindo aquilo que deveria produzir. E eu ganhava dinheiro, tinha uma estrutura. Isso te deixa muito assim, desmoralizado. A cada tarde você voltar para casa e dizer, o que nós fizemos? E não fizemos quase nada, entende? Eles criaram um mecanismo de autoproteção que não permitia, claro. Houve alguns momentos que eu consegui fazer. Consegui, por exemplo, aprovar a lei que garantia
o coquetel gratuito para os portadores de HIV. Aquilo foi um momento importante, uma coisa que você sente e faz, está mexendo com vidas de pessoas. Pode até ser equivocado. Ontem eu vi uma crítica a isso, dizendo que o Estado não teria dinheiro para isso, mas nós conseguimos deter um pouco o HIV no Brasil e foi uma política internacionalmente reconhecida. Mas no dia a dia, a situação é muito difícil. Então eu pensava que eu queria fazer mais. Então, no momento, eu organizo a minha vida todas as segundas-feiras fazendo um trabalho desse tipo. Na segunda-feira que vem eu falarei para os funcionários do Supremo Tribunal Federal. Espero que os juízes não estejam... Explica mais coisas. Mas foi a Carmen Lúcia que me comentou. Espero que o nosso amigo Gilmar não esteja lá. Mas se tiver, vai ser uma presença. Então, a minha ideia é trabalhar todo o tempo livre que eu tenho possível com um trabalho político voluntário. Entende? Agora, quanto a voltar para aquela atmosfera, eu acho que eu, fazendo o que eu faço, eu produzo mais. Mesmo porque eu já estou já com a carteira vencida, né? Bastante. E uma das coisas que eu gosto é exatamente trabalhar e ver o dia nascer e morrer, entende? Ver a evolução do dia. E naquele lugar você entrava e não sabia se era dia, se era noite, saía, não tinha a mínima ideia da passagem do tempo. Eu não tenho nada contra o Niemeyer, entende? Quantas pessoas você salvou com esse coquetel? Quantas? Calcula. Não tem ideia, não tem ideia. Mas... Você não acha que isso é suficiente? Hein? Isso justifica... Justifica, mas o que eu digo assim, eu costumo dizer que eu acho o Niemeyer talentoso, entende? Mas eu não gosto de trabalhar nos lugares que ele constrói. Gente, muito obrigado a vocês, Gabeira, muito obrigado. Eu já volto aqui para falar com você, eu vou lá atrás. Eu já volto falar com você, não vai embora sem falar comigo, não. Encerra, pode encerrar. Já venho aqui falar com você.